Boa noite, então. Boa noite a todos que estão chegando, os que vão chegar aí também. Quer dizer que é um prazer estar com você nessa primeira live, então, nessa série. A série que a gente está iniciando hoje, então, é os avanços no tratamento do câncer do sistema digestivo. Então, a gente vai focar no sistema digestivo nessa série. E o tema é imunoterapia. O que é isso, né? Para a gente ouvir falar. E a gente é importante também entender um pouco esses novos avanços, não é nem da oncologia só, da medicina, e como isso pode ajudar a gente. Então, o tema é imunoterapia, como funciona e suas principais indicações no câncer do sistema digestivo. Reforçando, é uma iniciativa do Instituto Integra Saúde, com a participação de colegas cientistas, médicos, dentistas também, profissionais da área de saúde, de renome nacional, internacional também. Nossos dois colegas aqui são várias dessas coisas, são cientistas, pesquisadores, médicos, amigos também. E essa é a nossa primeira experiência, então, dessa série que tem por objetivo trazer informações de qualidade, né? A gente sabe que hoje em dia a gente tem na internet, nos sistemas de busca, tudo que é possível, todas as informações estão lá. A ideia nossa é fazer uma curadoria das melhores informações médicas e oncologia e divulgar de uma forma fácil para que todos entendam e realmente tenham esse conhecimento do que é importante diante de uma situação que a gente pode descobrir um câncer, um tumor. E a informação realmente ajuda em todas as decisões, em todos os momentos. Então, realmente isso faz parte de uma iniciativa de educação e disseminação do conhecimento em medicina, oncologia, áreas afins, né? E que possam beneficiar a população. É um projeto novo, a gente vai chamar de Integra Conhecimento, e a gente espera que ajude bastante. E a gente pede também a participação de todos, nos ajudando a entender o que as pessoas querem ouvir, o que vocês querem aprender e ajudar nos temas, nos próximos temas que a gente vai trazer, né? Através das nossas mídias sociais. Essa primeira live foi, então, está sendo aqui no meu Instagram, mas as próximas a gente espera que sejam já nas mídias do Instituto Integra, no YouTube, Instagram, LinkedIn, né, e Facebook. E assim a gente consiga, através dessas mídias, do nosso blog e das outras iniciativas que a gente vai fazer a partir de agora, trazer informações realmente de confiança para a população. Então, na live de hoje, meu nome é Felipe Coimbra, para quem não conhece, eu sou cirurgião oncológico, estou coordenando aqui o Instituto Integra Saúde, sou diretor do Departamento de Cirurgia Abdominal do Hospital AC Camargo e do Centro de Referências em Oncologia Gastrointestinal Alta, né? De tumores altos. E o tema hoje envolve desde o esôfago até passando pelo estômago, intestino, pâncreas, fígado. Então a gente vai falar o que tem de avanços e o que é, afinal, imunoterapia, né? Quais são o que isso traz, como que isso ativa o nosso sistema imune. A gente sabe que a imunoterapia não é nada novo, mas da forma que está sendo implementada agora e os benefícios que vem realmente acontecendo são fundamentais na oncologia moderna que a gente tem hoje em dia. Antes a gente tinha isso muito bem fundamentado para melanoma e alguns tumores de pulmão e tem chegado cada vez mais forte nos tumores do aparelho digestivo. Então acho que são esses os principais desafios que a gente tem hoje, que a gente vai tentar passar de uma forma mais simples, né? Então, para tratar desse assunto hoje, a gente conta aqui com o Dr. Tiago Felizmino e o Virgílio de Souza. São ambos profissionais extremamente dedicados, são pesquisadores também na área de oncologia gastrointestinal. Ambos fazem parte do Departamento de Oncologia Clínica do AC Camargo e são membros aqui do Instituto Integra Saúde, né? Eles já estão aqui com a gente. Boa noite, então, meus colegas, Virgílio e Tiago. Boa noite. Estar aqui nessa conversa com vocês, né? E eu acho que antes de começar, só explicar, né, o que é o Instituto Integra Saúde. Então, a gente está aqui em São Paulo, capital. É uma instituição de tratamento amplo em oncologia, saúde bucal, né? E que envolve uma equipe multidisciplinar, cirurgiões oncológicos, oncologistas clínicos,
toda a equipe multidisciplinar, outras áreas da medicina também que são fundamentais, e todos atuando no cuidado geral do paciente. Com essas lives, nosso objetivo realmente é fornecer informações qualificadas de uma maneira simples para todos os interessados, né? Essas informações estão aí, mas a gente vai realmente selecionar e tentar passar de uma forma o mais simples possível. E muito importante, deixe seus comentários aí no chat da live, acessem nossas mídias sociais, nos deem informações, comentem, critiquem e principalmente nos ajudem a decidir os próximos passos, os próximos tópicos que a gente pode aqui abrir para todos, que seja interessante para todos, né? Então, acho que a gente pode começar, afinal, né, o que é a imunoterapia, o que isso traz para a gente e como que isso funciona. Então, eu vou pedir para o Tiago, que está aqui com a gente, para dar a primeira opinião e comentário sobre o assunto. Tiago, obrigado. Boa noite, Felipe. Boa noite, Virgílio, mais uma vez. Primeiramente, Felipe, eu queria te parabenizar pela iniciativa. Eu acho que tem sido uma iniciativa inovadora e bastante importante essa difusão de informação. Como você já me apresentou, eu sou membro da Oncologia Clínica no AC Camargo e também do Integra Saúde. E respondendo ou tentando responder a sua pergunta, né? Então, a gente tem falado bastante de imunoterapia. Imunoterapia é uma nova forma de tratar o câncer. Na verdade, não é tão nova assim, né? Antes de falar especificamente da imunoterapia, da onde surgiu essa ideia, né? Então, os pesquisadores já percebiam, quando o paciente, por exemplo, faz uma cirurgia ou faz uma biópsia, que além das células tumorais, eles viam ali por perto células do sistema imunológico. Eles viam linfócitos, por exemplo. Então, gerava a questão, de uma certa forma, o sistema imunológico está sendo provocado pelo tumor. O sistema imunológico parece estar perto do tumor e parece querer combater esse tumor. Mas, como a gente sabe, em muitos casos, o tumor consegue avançar e mesmo se espalhar a despeito da presença do sistema imunológico ali. Então, a grande questão que surgiu foi: por que o tumor consegue crescer mesmo com a presença do sistema imunológico? E o que a gente pode fazer para poder tentar ativar esse sistema imunológico? Inicialmente, aí na década de 80, 90, se desenvolveram algumas medicações, como as interleucinas e o interferon, que basicamente eram como se fosse combustível para o sistema imunológico. O paciente tomava essa medicação, gerava um processo inflamatório no corpo, ativava o sistema imunológico e você tentava fazer com que o próprio sistema imunológico combatesse o tumor do paciente. Isso foi usado bastante para melanoma, foi usado para câncer de rim. Mas qual é o problema dessas terapias? Elas tinham muitos efeitos colaterais, porque você causava uma inflamação muito intensa no corpo do paciente. Então, a gente precisava escolher muito a dedo quem eram os pacientes que aguentavam esse tratamento. Por exemplo, com a interleucina, quando a gente usava, a gente tinha que escolher pacientes jovens, que não tivessem problemas de saúde. A gente levava o paciente para a UTI para dar esse remédio, porque a gente já sabia que ia desencadear uma resposta inflamatória grave. Bom, com o passar dos anos, os pesquisadores foram percebendo que, na verdade, o sistema imunológico está ali presente, mas, de uma certa maneira, o tumor conversa com o sistema imunológico do paciente e engana o sistema imunológico do paciente. Ele fala para o linfócito que o linfócito não deve ser ativado. Então, o linfócito fica meio parado ali, olhando para o tumor, mas essa conversa entre o tumor e o linfócito, principalmente, faz com que o sistema imunológico fique meio inativo, meio inerte. E os pesquisadores, mais recentemente, conseguiram descrever como é que se dá essa conversa, o que acontece entre o tumor e o sistema imunológico para deixar o sistema imunológico nessa apatia. E daí surgiu a ideia de criar drogas e medicamentos, né, que impedem essa conversa do tumor com o sistema imunológico. E essa é a chamada imunoterapia moderna.
Basicamente são anticorpos, são drogas endovenosas, né, que o paciente toma em ciclos, que podem ser a cada 15 dias, 20 dias ou até mais, e que tentam impedir essa conversa do câncer com o sistema imunológico, permitindo com que o sistema imunológico reconheça e efetivamente consiga combater o tumor como sendo algo nocivo, como sendo algo agressivo, né? Essas drogas, como elas são mais específicas, essas drogas mais modernas, diferente das interleucinas, elas estão bem mais seguras, têm bem menos efeitos colaterais e, além disso, são muito mais eficazes do que o que a gente viu no passado com o interferon e com as interleucinas, por exemplo. E isso gerou uma grande revolução no tratamento do câncer nesses últimos 20 anos. E como você bem colocou, começou ali com melanoma, depois tumores, câncer de rim, câncer de pulmão, e hoje a gente vem cada vez mais usando nos tumores do trato gastrointestinal. Então, esôfago, estômago, tumores do fígado, entre outros, né? Então, mais ou menos é essa a história que tem por trás dessa imunoterapia mais moderna. Isso mesmo, muito bom, Thiago. Então, na verdade, é uma forma, a imunoterapia, a gente usa um medicamento, né, uma droga, um anticorpo, que vai ativar o sistema imune contra o tumor que está lá, como se estivesse camuflado no nosso sistema imune. Né? Exatamente. Então, a gente acaba ativando as células de defesa do nosso próprio corpo contra o tumor que estavam acalmando o sistema imune em relação a ele. Então, a gente realmente um grande avanço. E, de certa forma, seria algo muito intuitivo de se imaginar que acontecesse, mas é justamente o contrário na maioria dos tumores, né? Daí a importância da imunoterapia. Muito bom. Obrigado. Então, agora eu vou perguntar para o Virgílio, né? Lembrando, Virgílio, a gente tem aqui curiosos, residentes, sim, as ligas de medicina, de oncologia, outros colegas médicos, cirurgiões também, alguns não oncologistas, né? Então, essa interação, eu como cirurgião, vocês, oncologistas, acho que é muito importante a gente ter isso no Instituto Integra, realmente bem sedimentado. Mas explica para a gente, Virgílio, para quem nos acompanha, para esse público, quais tipos... Lembrando também que aqui a gente está discutindo os tumores do aparelho digestivo, né? Sim, sim. Tem várias outras indicações, que podem ser até temas de outras lives, eventualmente. Mas aqui, dentro do sistema digestivo, quais são os tumores e as grandes novidades dos últimos anos, né? A gente pode dizer até de meses, porque é uma coisa bem recente. Que realmente se foi provada a eficácia no tratamento desses tumores. Fala para a gente o que você acompanha. Olá, aí. Pessoal, boa noite. Primeiramente, Felipe, parabéns aí pela promoção desse evento. Acho que é importante, né, juntamente com o Instituto Integra, promover esse evento, uma forma de disseminar o conhecimento para a população. Acho que uma forma da gente discutir esse tema que é muito importante hoje na oncologia, né, que é a imunoterapia. E principalmente para a gente, né, dos tumores gastrointestinais que estávamos sentindo órfãos, né, da imunoterapia. E no último ano, nós tivemos aí grandes publicações e grandes avanços, né, no tratamento do câncer com a imunoterapia, né? Bem como o Thiago colocou, né, a evolução do tratamento do câncer, da imunoterapia nos últimos anos, um grande impacto que a imunoterapia proporcionou em alguns tumores, principalmente melanoma, tumores de pulmão, uroteliais. Isso é uma forma assim, impressionante, né, o que a imunoterapia proporcionou para esses tumores. Infelizmente, né, esses benefícios da imunoterapia não são vistos de forma uniforme, né, não é de forma homogênea. Nem todos os tumores, né, até respondendo já uma pergunta do chat, nem todos os tumores respondem à imunoterapia, infelizmente, né. Infelizmente, nós não conseguimos, né, usar a imunoterapia em todos os tumores. Em câncer, nos tumores gastrointestinais, nós sabemos disso, né? Nós tivemos grandes dificuldades e grandes estudos nos últimos anos para, enfim, ter as últimas publicações atuais, né? Então, no ano passado, nos principais congressos internacionais,
nós tivemos grandes publicações, né, de forma com grande impacto, principalmente para os tumores, né, de esôfago, estômago e colo retal. Isso acabou proporcionando aí grande avanço da imunoterapia para a nossa área, né, para os tumores gastrointestinais. E hoje, né, nós temos aí aprovações para esôfago, inclusive nesta semana, né, dia 10 de maio, nós tivemos a aprovação do nivolumab, né, que é um imunoterápico para tumores de estômago, esôfago, localmente avançado e metastático, em uso em primeira linha, né, com quimioterapia. Isso é um grande avanço para esses tumores, né? Eu acho que até então, até 2019, 2020, né, início de 2020, nós só tínhamos a quimioterapia como ferramenta para tratar o câncer na doença avançada, né? E felizmente, com esses novos estudos, com esses novos avanços, nós conseguimos aí demonstrar grandes avanços. Isso, esôfago, estômago, nós tivemos grandes estudos, né, que hoje, no Brasil, a gente já tem disponível o pembrolizumab para tratar aqueles pacientes que são refratários à quimioterapia, né, na segunda, terceira linha, né. Outros grandes avanços nós vimos no trato gastrointestinal, o hepatocarcinoma, né, Felipe? Eu acho que nos últimos anos, o hepatocarcinoma, nós tivemos grandes avanços com a terapia-alvo, que há 10 anos atrás, 2007, 2010, nós não tínhamos muitas opções de tratamento do hepatocarcinoma. E no final de 2019 para 2020, nós tivemos grandes avanços, além da terapia-alvo, nós tivemos também a incorporação aí agora da imunoterapia para esses pacientes. Isso acaba proporcionando um ganho, né, importante na sobrevida desses doentes, né, sabendo que é uma doença de alta mortalidade. E, por fim, nos pacientes com câncer de colo reto, né, colo retal, a doença metastática, né? Felizmente, nós tivemos um estudo que foi apresentado em 2020, na sessão plenária, né, na principal apresentação do Congresso americano do ano passado. E esse estudo, só para a gente identificar o nome do estudo, é o Keynote 177, um estudo que acabou impactando aí para pacientes com câncer coloretal, mas que existe um marcador. Nem todos, isso é um ponto importante, que nem todos os pacientes, né, com câncer de colo retal, eles vão responder à imunoterapia. Então é outro detalhe que nós devemos enfatizar, né? Que hoje nós temos alguns marcadores, né, que predizem uma possível resposta à imunoterapia. Isso e a instabilidade microsatélite, que é uma ferramenta que nós pesquisamos no tumor do paciente, né, prediz essa resposta e a indicação da imunoterapia na primeira linha dos pacientes com câncer coloretal metastático. Queria enfatizar também, né, desses avanços que nós tivemos com a imunoterapia, e que existem sim, além que não é homogênea, né, não é para todos os tumores, e também no determinado tipo de tumor nós temos marcadores, né, capazes de predizer a resposta. Porque isso é uma dúvida muito frequente no consultório, né, Felipe? Primeiro, a questão se a imunoterapia funciona em determinada doença, sendo que tem um amigo que é melanoma, né, que o tumor é melanoma e usa a imunoterapia, e porque eu tenho um câncer gástrico e não usava a imunoterapia. Então, uma dúvida que a gente sempre tenta esclarecer para os pacientes, e aqui, como a gente está discutindo com a população, é muito importante a gente esclarecer, né, esses detalhes, eu acho que isso é muito importante. Outro ponto é dentro do tumor, por exemplo, o câncer coloretal. Às vezes o paciente, né, nas mídias sociais, enfim, avalia a aprovação da imunoterapia no câncer coloretal, mas temos que saber que temos que pesquisar um marcador responsável para essa resposta. Então, infelizmente, hoje em câncer coloretal, no cenário metastático, apenas 5% dos pacientes apresentam uma instabilidade microsatélite. Então, aquele marcador capaz, né, de direcionar o tratamento para a imunoterapia. Mas, assim, em resumo, né, nós tivemos grandes avanços nos últimos meses, né, e anos, né, nos tumores gastrointestinais, né, felizmente. Né, nos últimos congressos, nós tivemos grandes apresentações e publicações que apontam a imunoterapia e que insere a imunoterapia no nosso arsenal terapêutico. Então, nós, né, eu, Thiago, oncologistas, nós temos agora essa nova ferramenta terapêutica
para oferecer aos nossos pacientes. E com isso impactar aí na sobrevida dos pacientes. Então, é muito importante esse tema, trazer esse tema, como abrir as nossas sessões de live do Instituto Integra, né? A fim de demonstrar os avanços da oncologia, né? Nos últimos anos nós tivemos grandes avanços. A imunoterapia representa um grande avanço nos últimos anos. Então, a forma da gente enfatizar esse grande avanço e discutir esses avanços com a população. Isso, muito bom, Virgílio. Obrigado. E eu acho que você deu umas informações muito importantes aí, né? Acho que primeiro que existem alguns pilares do tratamento oncológico, né? A gente tem classicamente a cirurgia, que é um dos principais tratamentos curativos, mas depende do estadiamento, de pegar o tumor numa fase mais precoce. Tem a quimioterapia, tem a radioterapia, todo mundo conhece, e agora a gente pode dizer que tem a imunoterapia também. E muitas vezes é a combinação, né, disso tudo. E assim, entender, né, que além da quimioterapia, que são drogas que agem diretamente na célula do tumor, né, nós temos aí a terapia-alvo, que também foi um grande avanço da oncologia nos últimos anos, né, que direciona determinadas mutações, e agora a imunoterapia, que faz com que a célula do câncer, né, a célula do sistema imune, passa a reconhecer o tumor como uma célula estranha, né? Que eu sempre falo isso para os pacientes, que o tumor tem essa expertise de desligar o sistema imune. E a imunoterapia veio para tentar o quê? Mudar isso, né? Tentar impedir que o sistema imune seja desligado pelo tumor. Então, é uma ferramenta nova, né, que está sendo inserida aí no tratamento do câncer, né? E eu acho que uma outra informação interessante que você colocou, que é fundamental, eu acho, é que também, infelizmente, não é para todo mundo, ou para todos os tumores, ou em todo momento, né? Sim. Então, existe o paciente que tem um câncer, tem que ter um plano de tratamento, e a gente reavaliar esse plano de tempos em tempos. E hoje em dia, a imunoterapia, muitas vezes, pode ser utilizada, mas também não são para todos, como você muito bem apontou. E só um comentário rápido aqui, o hepatocarcinoma, se tiver alguém que não saiba, fora os médicos, todos conhecem, são os tumores, um dos principais tumores do fígado. Tá. E então a gente tem realmente imunoterapia para esôfago, estômago, fígado, tumores do intestino grosso, uma série de novidades que a gente pode também lançar a mão como forma de tratamento, né? Então, só para ilustrar aqui, lembrando, por favor, quem quiser fazer perguntas, pode fazer no chat do Instagram aí. E novamente, vou falar mais uma vez, nos ajuda a decidir os próximos temas, né, nas nossas mídias sociais. Por favor, comentem e deem suas opiniões. Aproveitar também, Felipe, para comentar a respeito de seguir, né, o Instituto Integra, né, no Instagram, que lá a gente posta toda semana informações sobre tratamento, sobre acompanhamento. Então a gente colocou aqui @Instituto Integra, né, uma forma da gente acompanhar aí o Instituto e ter algumas informações, e vocês também têm um canal aberto para sugerir os próximos temas, né, de lives, enfim. Isso mesmo, Virgílio. E para ilustrar isso, eu acho que a gente vai comentar, tem um artigo recente publicado numa das revistas mais importantes da medicina, que é a Nature, né? Não só da medicina, de biologia, medicina em geral, e que é um dos primeiros artigos que mostram uma forma de tratamento curativo no câncer de esôfago, nos tumores de esôfago, como forma de reforço após um tratamento curativo. Então, para vocês entenderem, são pacientes que têm um tumor um pouco mais avançado, que precisam combinar tratamentos. Então, começa com quimio e rádio, depois opera para tirar o que sobrou do tumor, e até então não existia um tratamento efetivo para se fazer depois, para reforçar o que não tinha sido feito, né? Então, esse é um dos primeiros estudos que conseguem mostrar que, usando um determinado tipo de imunoterapia para esses pacientes, há um ganho importante para as pessoas. Aqui, por exemplo, nesse estudo, mostrando uma chance 2 vezes maior da doença não voltar após a utilização desses medicamentos. Então, eu vou até aproveitar e perguntar para o Tiago aqui se ele quer comentar um pouco mais sobre esse estudo, as drogas que foram utilizadas e o que a gente tem de novidade em relação a isso. Claro. Então, Felipe,
Esse é um estudo extremamente importante, né? Ele foi publicado recentemente. E qual era a ideia por trás desse estudo, né? Como você bem colocou, os tumores de esôfago, principalmente quando eles já são descobertos numa fase um pouquinho mais avançada, eles são tratados inicialmente com a etapa de rádio e quimioterapia. Depois o paciente descansa um pouco e o paciente vai para a cirurgia do esôfago, né? Vai para a esofagectomia. É removido o que sobrou do tumor. Só que a gente sabe que tumor de esôfago é um tumor agressivo, né? E a gente sabe que existe uma chance de esses tumores voltarem. Qual era a ideia desse estudo? Será que a gente deve fazer algum tipo de tratamento complementar depois da cirurgia, né? Isso já era uma ideia antiga, alguns estudos tentaram fazer isso com quimioterapia, mas os resultados eram ruins, porque não mostravam grandes benefícios e os pacientes também estavam numa fase difícil, depois de uma esofagectomia, uma cirurgia grande, que deixa o paciente um pouco debilitado. A ideia desse estudo foi oferecer 1 ano de imunoterapia depois da cirurgia, mas para um grupo específico de pacientes, que eram aqueles em que tinham ainda algum resíduo do tumor na peça cirúrgica. Porque a gente sabe que tem um grupo de pacientes que na peça cirúrgica já não vai se achar mais tumor. A radioterapia conseguiu erradicar completamente. Então, eram aqueles que ainda tinham resíduo de tumor. Os pacientes faziam imunoterapia durante 1 ano. Apesar de terem sido retirados, né? Apesar de terem sido retirados. A gente está falando da peça que foi mandada lá para o nosso colega patologista. E aí, o que esse estudo fazia? Ele comparou 1 ano de um remédio que é uma imunoterapia bastante usada, que é o nivolumab, e o outro braço que fazia apenas um controle com placebo, né? E esse estudo foi publicado e ele mostrou que a chance de o paciente não ter uma recidiva ou não ter uma recorrência foi bem maior no braço dos pacientes tratados com nivolumab, quando a gente compara com aqueles pacientes que foram tratados apenas com placebo. Só para dar um número, em 6 meses de acompanhamento desse estudo, mais de 70% dos pacientes no braço de nivolumab não tinham tido nenhum tipo de recorrência. O que, para câncer de esôfago, é um número extremamente animador. E, além disso, esse estudo traz um detalhe muito importante, que é assim, durante todo esse período, eles avaliavam a qualidade de vida dos pacientes. Porque você imagina que é um tempo longo de tratamento. O paciente quer voltar a trabalhar, o paciente quer voltar a ter a vida dele normal. Se ele está fazendo um tratamento que debilita muito, isso vai atrapalhar na qualidade de vida. Então, eles fizeram uma análise programada de qualidade de vida e eles viram que a qualidade de vida praticamente não foi impactada pelo nivolumab, mostrando que é uma droga bastante segura, com poucos efeitos colaterais. Então, é um estudo realmente muito promissor, muito animador. Assim como o Virgílio falou, eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas a gente sabe que existem pacientes que podem se beneficiar mais, outros que talvez não se beneficiem tanto. Mas a principal mensagem é que hoje, para câncer de esôfago, que é uma doença, um grande desafio que a gente tem na oncologia, a gente tem a possibilidade de oferecer a imunoterapia nesse cenário de pós-operatório, com uma chance maior de curar os nossos pacientes sem ter um impacto muito grande na qualidade de vida deles. Então, sem sombra de dúvidas, é um estudo, um divisor de águas em quem trata tumores do esôfago. Com certeza, muito, muito legal, Thiago, essa informação. Eu pergunto para o Virgílio, então, essas drogas todas a gente fala, a gente sabe da dificuldade, às vezes, de acesso, até porque as informações vão chegando muito rápido e nem sempre estão liberadas na bula do medicamento, no sistema de saúde. Qual o status dessas e outras drogas imunoterápicas para tratamento desses tumores no Brasil? Infelizmente, né, Felipe, no Brasil a gente tem algumas dificuldades, né, em relação até mesmo um delay, né, que a gente fala, um atraso, né, a gente tem as publicações pelo FDA, as aprovações pelos Estados Unidos, enfim, e para aprovação na Anvisa, às vezes a gente demora um certo tempo. Mas felizmente com a imunoterapia, devido ao grande impacto dessas medicações na sobrevida dos pacientes e no impacto do controle da doença, felizmente essas aprovações, algumas se tornaram até mais rápidas do que nós tínhamos nos acostumados anteriormente, né?
E hoje a gente tem algumas aprovações em câncer de estômago, né? A gente já tem aprovado o uso do pembrolizumab em linhas, pacientes que já tinham refratários à quimioterapia. Que nem eu comentei no início da live, né, que essa semana, né, nós tivemos uma aprovação pela Anvisa do uso do nivolumab mais quimioterapia para pacientes com câncer localmente avançado, metastáticos de esôfago e estômago, né? Na primeira linha, juntamente nivolumab mais quimioterapia, então mostrando uma nova perspectiva de tratamento desses pacientes no cenário metastático. Então, é uma aprovação recente. Em câncer de fígado, né, hepatocarcinoma, nós temos a aprovação, né, do atelozumab com o bevacizumab também. E ainda, apesar da gente já ter a publicação, a aprovação pelo FDA do pembrolizumab em câncer coloretal com instabilidade microsatélite, nós ainda não tivemos aprovação do pembrolizumab no Brasil, né? Nós aguardamos ansiosamente, né? Os nossos pacientes, né, aguardam ansiosamente essa aprovação. Mas acredito que venha em breve, né, Felipe? Justamente pelo impacto que a imunoterapia proporcionou para esses pacientes. Então, ainda nós temos algumas dificuldades em liberação diante aos convênios, enfim. A grande discussão é no Sistema Único de Saúde, né, que infelizmente a imunoterapia ainda não está incorporada no Sistema Único de Saúde. Então temos essa grande dificuldade ainda, né? Mas infelizmente, assim, mas é importante frisar aqui o impacto que a imunoterapia proporcionou para esses tumores, né? Teve uma pergunta do chat que eu queria até comentar em câncer de pâncreas, que a gente acabou esquecendo de comentar. Né? E eu acabei falando em alguns tumores e acabei esquecendo o câncer de pâncreas. Infelizmente, até o momento, nós não tivemos nenhum estudo que mostre o impacto da imunoterapia no câncer de pâncreas, né? É uma coisa que ainda a gente almeja esses estudos, né, que possa trazer aí essas informações positivas do uso da imunoterapia para esse tumor. Infelizmente, até o momento, nós não temos embasamento científico do uso da imunoterapia para tumores pancreáticos. Ótimo. Obrigado, Virgílio. Só aproveitando o tema câncer de pâncreas, só lembrando que a gente está falando aqui de imunoterapia, mas tem grandes avanços no câncer de pâncreas também. Inclusive drogas novas que antes usavam para outros tumores, hoje em dia, com algumas análises genéticas da pessoa e do tumor, podem ser utilizadas também. Mas pode ser um outro tema, então mandem opinião. E lembrando que as lives vão acontecer a cada 15 dias, a cada 2 semanas, um tema novo. E a gente espera seguir nessa série de avanços de tumores do aparelho digestivo e tirar todas as dúvidas, esclarecimentos o mais possível, né, dentro desse curto período de tempo. Então, agora, se ainda tiverem perguntas, por favor, lembrem de colocar as perguntas no chat. Acho que talvez seja a parte final, mas mais importante, que responder algumas perguntas, né? E talvez algumas, nem todas a gente consiga responder, mas eu vou começar respondendo uma, então, que é a pergunta da Maria Aparecida. Se é normal no paciente com tumor de esôfago tratado apresentar um tumor secundário, ou seja, apresentar outros tumores. E, infelizmente, sim, Maria Aparecida, a gente sabe, tem 2 tipos principais de tumor de esôfago. Um que a gente chama, os nomes, nem dos remédios, nem dos tumores, não precisa, obviamente, gravar tudo. Mas tem 2 tipos principais, um que é adenocarcinoma, outro que é carcinoma espinocelular. Cada um tem fatores de risco que predispõem, né? Então, muitas vezes, os fatores que predispõem a um tumor podem predispor a outros também. Então, ao longo da vida, se a pessoa foi exposta por muito tempo a esses fatores de risco, podem sim desenvolver outros tumores. Por exemplo, no de esôfago é muito comum a pessoa fumava ou tinha algum outro hábito e que também pode, por exemplo, são hábitos que podem causar pulmão, esôfago, boca, né? Então, são fatores sim que aumentam o risco de outros tumores. Eu vou passar para uma outra pergunta, então. Acho que essa... Você quer comentar? Então, tem uma pergunta aqui que é diretamente aqui, eu acho que já para continuar com você. O câncer de pâncreas descoberto logo no início, Felipe, retirado completamente por cirurgia, tem chance de cura? Tem, né? A cirurgia realmente é fundamental, lembrando que para tumores localizados, sólidos, a cirurgia é o principal tratamento curativo, cada vez mais combinado com outras formas de tratamento. Né?
E muitas vezes precisa fazer um reforço depois, não é isso, Virgílio? Thiago, você quer falar? Isso. Quer falar, Thiago? Sim. A gente pode comentar, assim, câncer de pâncreas, infelizmente, é um tumor bastante agressivo. Hoje a gente tenta descobrir esses tumores na fase mais inicial. A ideia é fazer uma cirurgia, né, para remover o tumor. E a gente sempre combina o tratamento de câncer de pâncreas, ou sempre tenta combinar com quimioterapia. Essa quimioterapia pode ser feita antes da cirurgia, de forma pré-operatória, ou depois da cirurgia, no pós-operatório. Isso depende de algumas características do tumor, mas, como regra, o tratamento do câncer de pâncreas localizado vai envolver cirurgia e quimioterapia. Ótimo. Importância do tratamento multidisciplinar, né, Felipe? Desse tratamento, acho que dessa integração das da especialidades integração é fundamental. fundamental. Algumas perguntas, essa pode ser rápida, a da Maria Aparecida também. Para esse tratamento de imunoterapia, normalmente precisa internar o paciente? Eles ficam hospitalizados ou é ambulatorial? Na grande maioria das vezes é ambulatorial. O paciente vai para a central de infusão, o mesmo lugar onde os pacientes estão tomando químio. As infusões são rápidas, 1 hora em média, e elas acontecem em ciclos de 21 dias, 15 dias, depende da droga e depende das doses. Mas ela é feita em caráter ambulatorial, sem necessidade de internação. E aí, outro detalhe da imunoterapia versus quimioterapia, né, Tiago? Acho que a gente podia também comentar a respeito de efeitos colaterais. Então, assim, a questão, muitas das quimioterapias precisa de internações, porque são infusões mais longas, né? Então, a imunoterapia talvez proporcione essa porque acaba impactando na qualidade de vida do doente. Até mesmo o estudo que o Tiago colocou do nivolumab, né, adjuvante, mostrou que isso não impactou na qualidade. Justamente também a questão dos efeitos colaterais, que muitas das vezes está muito relacionado com a quimioterapia, né, náuseas, vômitos, queda de cabelo, né? Que muitas das vezes a gente não vê isso na imunoterapia. Lógico, não é isento, eu sempre explico isso aos pacientes, não é isento de efeitos colaterais. Lembrar que a gente está ativando o sistema imune, né? Então, pode gerar algumas exacerbações, né, inflamatórias. Então, alguns parâmetros devem ser acompanhados durante o uso da imunoterapia, né? Então, alguns efeitos colaterais, como inflamação intestinal, né, diarreia, alterações endócrinas. Então, são coisas que devem ser acompanhadas. Mas, assim, em termos de alguns efeitos colaterais da quimioterapia, como náuseas, vômitos, alopecia, a gente não vê isso com a imunoterapia. Né? Então, uma coisa que a gente enfatiza também da questão do impacto na qualidade de vida do paciente também, além do benefício, né, que a gente tinha comentado também. Isso, então eu acho que isso é importante. Lembrar que tudo tem um pouco de risco, né? Que a gente tem que pôr sempre na balança e pesar o médico, o especialista com o paciente, a equipe toda, qual o peso de cada coisa para trazer o melhor benefício e minimizar os riscos para o paciente. Uma pergunta aqui da Helena em relação à imunoterapia para o tumor de Klatskin. O tumor de Klatskin, para quem não sabe, é um tumor do canal biliar, que está junto do fígado, né? É uma classe diferente de tumores, também fazem parte do aparelho digestivo. Não sei se alguém quer, se você quer comentar. Posso comentar rapidamente? Assim, os tumores de Klatskin, né, eles fazem parte dos tumores de via biliar, como você falou. Às vezes as pessoas vão conhecer como colangiocarcinoma também. Hoje, ainda não se usa imunoterapia na grande maioria das vezes dos tumores de via biliar, né? Tem alguns cenários específicos onde talvez funcione, mas a gente tem estudos muito interessantes em andamento hoje, inclusive no Brasil, que estão avaliando, para tumores mais avançados, a combinação de quimioterapia com imunoterapia, pembrolizumab, para esses tumores. E a gente está com expectativa boa. A gente ainda não tem resultados desses estudos, mas a expectativa é de que parece que é uma combinação boa. Mas a gente precisa aguardar as cenas dos próximos capítulos. E só complementando, que às vezes a gente faz, pode ser feito alguns testes nos tumores para tentar encontrar tratamentos não habituais. Então, isso é o mais comum, são as evidências que a gente tem, mas caso a caso deve ser avaliado, um tratamento personalizado pode ajudar nessa situação, né? Uma pergunta aqui também, a Maria Aparecida, na verdade, está perguntando a imunoterapia no mixofibrosarcoma. É outro tipo de tumor
que também pode acontecer, às vezes, no aparelho digestivo, em outras regiões do corpo, né? Não sei se vocês podem comentar alguma coisa. Acho que depende muito do caso, né? Da histologia, Sim. do tipo de célula analisado no microscópio. E assim, a gente também pode discutir também a questão da instabilidade microsatélite. Eu acho que talvez Exatamente. pesquisar a instabilidade microsatélite, que também é um preditor de resposta da imunoterapia. Então, acho que tem que avaliar o caso, talvez avaliar alguns fatores preditores, mas especificamente, às vezes, não estaria, né, indicado, né? Eu acho Não que, seria o que tem de maior no geral. evidência de uma maneira geral, né? Em relação, aqui não é uma pergunta da Eliane também, não é imunoterapia, mas é sobre câncer coloretal, sobre o Xeloda. Qual o papel do Xeloda? Nós usamos, né, o Xeloda. O Xeloda, assim, de maneira simples, é uma das drogas que nós temos, né, como pilar do tratamento do câncer coloretal, seja no cenário adjuvante, né, de complementação da cirurgia, seja no cenário metastático. É uma das drogas que a gente tem tanta disponibilidade endovenosa, né, que a gente faz na veia, mas o Xeloda é um outro, que é a capecitabina, né, o nome da droga, que seria uma droga que poderia ser ministrada via oral. E talvez seja, aí eu acho que vai ser pela indicação do esquema, indicação de cada caso, acho que tem que ser avaliada juntamente com o médico, né, que está prescrevendo a medicação, mas tem algumas vantagens em relação ao uso oral, né, uso ambulatorial, evitar infusões, né, mais prolongadas, mas isso deve ser discutida caso a caso, e aí discutir com o seu médico, Maria Aparecida, a indicação, mas é uma droga que é utilizada no câncer coloretal, sim. Isso. Obrigado, Gílio. Uma pergunta aqui da Thelma. Eu vou só fazer um comentário antes. É assim, tudo que a gente faz pode ter um pequeno risco, a gente tem que ter um foco realmente não só no tratamento, mas na qualidade de vida do paciente, como foi muito bem comentado aqui, né? E uma das formas de evitar que tenha queda da qualidade de vida é prevenir também. Então, a gente muitas vezes pensa no tratamento do câncer só com qual remédio, qual cirurgia, qual radioterapia, mas não é só isso, né? Tem que ter todo um suporte ao redor, nutricional, fisioterapia, psicológico, social, que são fundamentais, às vezes odontológico, que são fundamentais para a manutenção da saúde e evitar alguns problemas, como perda de massa muscular, a queda da situação imunológica do paciente, dentre outras coisas, né? Mas uma pergunta aqui da Thelma enquanto o Gil falou, o Thiago, de qualidade de vida com a imunoterapia, que parece, né, ser bem seguro e não impactar tanto na qualidade de vida, em relação à quimioterapia, por exemplo, há algum impacto funcional? Há evidência em relação ao impacto funcional? Porque cada vez a imunoterapia está entrando mais, vai entrar talvez até antes, né? Antes de uma cirurgia, antes de um tratamento, mesmo que não seja paliativo, numa situação curativa. Então, qual é o impacto funcional que isso teria em relação à qualidade de vida e à imunoterapia para o paciente? Assim, a impressão que a gente tem olhando os principais estudos e nas mais diversas indicações é que imunoterapia é um tratamento extremamente seguro. É claro que existem efeitos colaterais, é claro que é importante que o paciente seja esclarecido sobre isso, e é claro que a escolha da imunoterapia tem que ser embasada em dados técnicos e científicos. Mas, como regra, é um tratamento extremamente seguro, com uma baixa taxa de o impacto na qualidade de vida tende a ser pequeno. A gente vê vários pacientes que fazem imunoterapia que seguem trabalhando, que seguem com suas atividades familiares e sociais, né? Não existe uma queda da imunidade, o que é uma coisa boa, então o risco de infecção não é alto, né? A gente não vê aquele quadro de náuseas e de falta de apetite que a quimioterapia causa. Então, como regra, né, assim, a gente poderia dizer que a imunoterapia impacta pouco desse ponto de vista funcional do paciente. Mas, obviamente, que isso tudo tem que ser avaliado individualmente. Ok. Agora eu acho que a gente pode caminhar para os finalmente, mas
Eu queria só reforçar que a gente realmente precisa da ajuda de todos aqui para nos ajudar a decidir os próximos temas, né? Acho que a gente acabou falando alguns. Um deles talvez seja como evitar complicações do tratamento, de todas as formas possíveis. E aí eu queria fazer duas perguntas, talvez uma para o Virgílio, para o Thiago, se vocês quiserem fazer considerações aí finais. Então, primeiro a gente viu que realmente eu acho que é uma novidade, esse é um ponto importante. O segundo, não é todo mundo que se beneficia, né? Terceiro, claro, tem um risco, pode ter alguma complicação, como qualquer coisa que a gente... Mas são riscos que a gente consegue controlar e selecionar bem qual paciente para qual tratamento. Né? Não é nem sempre imunoterapia, às vezes tem outros tratamentos melhores que podem ser e devem ser indicados. Então, pensando assim no nosso público, perguntar para o Virgílio, para os médicos ou não oncologistas ou residentes, outros colegas, estudantes, né? Você acha qual vai ser o papel da imunoterapia daqui para frente? Aí já você pode eu acho assim que imaginar. nesses últimos anos nós tivemos grandes avanços, né? Eu acho que nós temos ainda muito que caminhar, eu acho que principalmente nos tumores gastrointestinais, talvez colo retal, que talvez a gente ainda tenha alguns estudos que demonstram alguns questionamentos, né? Principalmente aqueles pacientes que não têm a instabilidade microsatélite, né, Felipe? Então, tentar ampliar o uso da imunoterapia nos pacientes com câncer coloretal. Eu acho que, como a gente trabalha, né, nos tumores gastrointestinais, coloretal, a gente tem só aquele nicho de 5% dos pacientes com instabilidade microsatélite que talvez se beneficiariam da imunoterapia. Então, talvez os próximos passos, a gente vê, né, os estudos que estão em andamento, são justamente buscando esses pacientes, ou seja, avaliar os benefícios além desses pacientes com instabilidade microsatélite para ampliar o uso da imunoterapia para esses pacientes. Além disso, outros tumores, que nem o Thiago colocou, colangiocarcinoma, câncer de pâncreas, né, que são tumores que talvez futuramente nós tenhamos uma live que nós poderíamos comentar os avanços da imunoterapia para esses tumores, né? Mas assim, eu acho que nesses últimos meses, né, nesse último ano, nós tivemos grandes avanços. A gente do TGI, né, dos tumores gastrointestinais, nós ficávamos com um pouco olhando para os colegas que tratam melanoma, que tratam câncer de pulmão, que nós temos, né, um grande benefício da imunoterapia para esses tumores e para os nossos tumores a gente não tinha esse benefício. Então, nesses últimos meses, assim, a gente comemorou, né, a gente comemora esses avanços que para o paciente é uma nova alternativa de tratamento, isso acaba impactando na qualidade de vida, na sobrevida. Então, isso é muito importante para a gente, né? Ótimo, ótimo. E para o Thiago também, para encerrar. E, Thiago, para os pacientes, todas as pessoas que estão ouvindo, né, ou que tem algum conhecido, que você indicaria? É importante ouvir sempre opiniões, perguntar para o seu médico, é importante... É mais uma esperança que a gente tem realmente no tratamento, talvez tornar uma doença não curável, crônica, ou aumentar as chances de cura nos pacientes que são potencialmente curáveis também. O que você Eu acho que comenta sobre isso? O caminho do tratamento oncológico, ele tem passado muito por isso que você colocou, né? A gente tem tentado ser mais específico para o nosso paciente, fazer uma medicina de precisão, uma medicina mais personalizada, e ao mesmo tempo ter um armamentário mais amplo no sentido de quais são as opções que a gente pode usar, né? Em câncer de intestino, como o Virgílio já falou algumas vezes, hoje a gente tem algumas opções e uma ideia muito interessante quanto mais opções a gente tem, mais o nosso paciente vai viver. A recomendação que eu daria para os nossos colegas que não são oncologistas, médicos que não são oncologistas, enfim, é que hoje, com essa ideia da medicina mais específica, da medicina de precisão, é fundamental que os nossos pacientes estejam sendo tratados, primeiro, num ambiente multidisciplinar, em que o cirurgião, o radioterapeuta, o oncologista participem. E, segundo, em serviços que tenham grupos muito dedicados, que consigam se manter atualizados. O volume de informação hoje é enorme, as publicações saem todos os dias. Então, quanto mais especializado o serviço
mais ele vai conseguir acompanhar esses avanços, né? Então, acho que o futuro da oncologia passa muito por isso, né? Uma medicina de precisão realizada num grupo multidisciplinar, muito focado numa área específica. Muito bom, obrigado, Thiago, obrigado, Virgílio. Queria Obrigado, agradecer Felipe. especialmente a audiência, a todos que participaram, fizeram as perguntas e nos acompanharam até aqui. Lembrando que daqui a 2 semanas a gente vai ter um outro tema e a gente vai aguardar realmente todos os comentários de vocês para a gente decidir a ordem dos temas que a gente vai ter a partir daqui para frente. E eventuais dúvidas e comentários a gente vai tirando ao longo das lives e as outras vias de troca de conhecimento, educação que a gente vai criando, né? O estudo do nivolumab, agora teve uma última pergunta, a gente vai disponibilizar no nosso, acho que a gente consegue no site, pelo menos a indicação no Instituto Integra Saúde, né, pelo site. A gente vai comentar, acho que já está lá, mas vai ter indicação do estudo também. E agradeço novamente também pelos comentários positivos aí que a gente teve, né? E a gente espera ter ajudado de alguma forma, a gente vai continuar. Então, nessa ideia, nessa missão que eu acho que o Instituto Integra Saúde tem na oncologia e na medicina do Brasil. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Felipe. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos que participaram. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, até mais.